Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. GARE11, o GARI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido. Hoje ele tem vários ativos logísticos e de renda urbana. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 9,08. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,43%. Atualmente ele está sendo negociado próximo do seu PVP a 0,99. É um fundo com altíssima liquidez atualmente, negociando uma média de quase 6 milhões por dia. E ele vem de uma variação positiva de 9,7% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$10 e que estava sendo negociado acima disso lá nos idos de 2021. Então, até mais ou menos o final do ano de 2021, esse fundo veio a mercado na faixa de 11, quase 12, e aí, já lá no final de 2021, ele caiu para algo próximo de R$10. Durante parte do ano de 2022, esse fundo recuou e findou o ano ali quase com R$9. Já em 2023, ele teve uma queda abrupta aqui, beirando ali os R$8, e de lá para cá, o fundo segue lateralizado, mais ou menos aí nessa faixa de R$9. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. O mandato do fundo hoje é híbrido, ele é um fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e sobre vacâncias também vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que teve um salto no número de cotistas, atualmente com mais de 260 mil cotistas e mais de 125 milhões de cotas emitidas. Ele vale 9,11, tem um valor de mercado de 1 bilhão e 150 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 9 centavos. Continuando aqui, agora a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. O fundo vem tendo um dividend yield aí melhorado e esse dividend yield ele está subindo em razão da queda barra lateralização da cota e de uma certa melhoria aí também nos dividendos do fundo. Então, no próximo gráfico aqui, o que a gente observa? O fundo estava entregando ali na casa de 8 centavos e agora ele subiu para 9 centavos. Então, ele estava entregando ali 0,84, 0,86, 0,87 e aí no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 7/10 a quantia de 9 centavos. Os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado ali o dividendo de outubro, no último dia útil de outubro, para ser pago lá em novembro. Provavelmente ainda não vai ter sido pago o dividendo, mas o anúncio já vai ter sido realizado aí. E aí, continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, desde que o fundo veio a mercado, ele está com 21% de rentabilidade, o CDI do período é 43%, a inflação do período 25%, o IFIX 12% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, está ali com 41%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades e você adquirindo essa planilha ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. Principalmente ela te ajuda a organizar os ativos, te ajuda na sua declaração de imposto de renda, você faz uma compra única e depois não precisa pagar mais nada. Ela te ajuda até a decidir quais ativos comprar. Adquira, porque além de todos os benefícios, também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos fiagros. São e-books baratos, com muita qualidade, com conteúdo muito agregador. E adquirindo esses e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro, né? O Leonardo Lemos. E como é membro, eu passei até na frente de outros fundos aí, de outros ativos que eu já ia gravar. E como é membro, vai ter acesso antecipado ao vídeo aí. Esse vídeo só vai ao ar lá em novembro e eu estou gravando ele no final de outubro. Então ele falou assim, ó, Amu, poderia fazer uma atualização do RZTR, esse aqui já está gravado.
E poderia fazer uma atualização do Gary 11? Eu estou gravando agora. Então eu estou gravando, eu já gravei todos eles, devo editá-lo hoje ainda. Então de hoje para amanhã eu já publico lá no YouTube e daqui 2 semanas ele sai para o público em geral. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório de 33 páginas, ele é bem detalhadinho, tá? Eu sugiro que se você tiver interesse por esse fundo, abra o relatório gerencial e vai estudar. Se você clicar aqui, ó, em todas essas partes que ativa o mouse aqui, ó, você vai direto para essa parte aqui no relatório gerencial. Então, se você quiser ver sobre a alavancagem, sobre o portfólio, você já vai direto para essas partes. Aí, continuando aqui, a gente vê sobre a visão do fundo. Esse fundo atualmente tem a opção de comprar ativos diversos. Aqui ele fala um pouco da tese. Aqui é quanto o fundo vale atualmente, 1 bilhão 160 milhões. Como tem um certo delay, né? O dividendo aqui ainda estava em 8,7, atualmente subiu para 9 centavos. Ele conta ali com 25 imóveis. Ele vale atualmente 9,16. Tem 279 mil metros quadrados aí de área bruta locável, uma liquidez bem astronômica, gigantesca, e o número de cotistas também vem subindo bastante. E, como eles têm contratos longos, por enquanto o fundo está com 0% de vacância. As taxas do fundo, elas vão de 0,94% a 1%, e tem taxa de performance de 20% se bater o benchmark. O benchmark do fundo é tentar bater IPCA mais 6. Continuando aqui, ele fala sobre a ampliação da tese. Era um fundo Galg 11 e migrou para o nome de Gary 11, né? E aí ele fez uma venda aqui nesse decurso do tempo e aí conseguiu trocar o administrador e depois que ele se transformou no fundo de renda urbana, que mudou a tese e tal, eles conseguiram aí novos ativos. Então, segundo eles, foi uma ótima tese na época que eles conseguiram, junto ao mercado, 625 milhões. Segundo eles, a maior parte desse dinheiro veio por meio de pessoas físicas. Ele fala um pouquinho da história, de como que se deu, né? Toda essa movimentação do fundo. E eles mudaram o relatório gerencial, na minha opinião, para melhor. Então, como que era o fundo antes? Que ele mostra como era a previsão e o que virou. Então, o fundo tinha 500 milhões. A previsão era ele dobrar, né? Para ter 1 bilhão. Então, ele superou essas expectativas. Antes, era um fundo somente do setor logístico. E aí, agora, ele é logístico e renda urbana, é um fundo híbrido, né? Ele só tinha 5 ativos. A previsão era ter 12. Hoje o fundo tem 25 ativos. Inquilinos, ele tinha 3, ele dobrou o número de inquilinos. Como ele adquiriu todos os ativos aí com contratos atípicos, né? O aluguel médio do fundo era de 9 anos, o prazo médio. A previsão era 11 e hoje está em 15 anos, a média dos contratos. Era sempre atípico, isso se manteve. Era um fundo altamente alavancado, apesar de ser bem amarradinho as alavancagens, caiu muito as alavancagens do fundo hoje para 23%. O fundo já tinha uma ótima base de cotistas ali de 81 mil, mas hoje já está em 243 mil. Então triplicou, né? Ou saltou 3 vezes mais. Era um fundo que já tinha também uma boa liquidez, mas ainda assim hoje está bem astronômica, de 1,5 milhão. Negociou uma média de 5 milhões por dia. E o dividend yield também teve uma melhora com essa mudança aí do fundo. Continuando aqui, ele fala um pouco sobre alguns comentários de questão macro e micro, né? Fala sobre a reciclagem do portfólio. Ó. Então, olha só, ele fala. Essa unidade aí é 3,9% do portfólio do fundo e teve uma correção no aluguel ali de 4,14%, que é o IPCA dos últimos 12 meses. Reciclagem do portfólio. Em paralelo aí, a gestão que o fundo vem fazendo aí, eles estão analisando a abordagem de interessados em diversos ativos da carteira e ajustando essas demandas de modo a maximizar o lucro nas operações. Além disso, a gestão permanece atenta a novas oportunidades de aquisição, tanto logística quanto renda urbana, para a recomposição da carteira de imóveis, reforçando que esses movimentos possuem como exclusivo intuito maximizar a geração de resultado. Então aqui ele também fala sobre o aumento do número de cotistas e o aumento da liquidez. E aqui, segundo eles, né, eles até lá no final do relatório, eles falam isso aqui, ó, o Gary na fila do pão. Então, diversas carteiras de gestoras aí, de assets, né? Ele está na carteira do Banco do Brasil, do Clube FI, da Suno, da Glide, do Investidor 10, diversos membros do mercado aí, eles estão na carteira de diversos membros, né? Então, interessante isso aí. Continuando, ele fala sobre a performance, distribuição de resultados. Então, o fundo atualmente meio que está linearizando agora tanto as receitas quanto as distribuições. Um pouquinho mais abaixo aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E em geral, vou direto aqui para baixo, ó. O que acontece? Resultado por cota e o distribuído. Então o fundo vinha de uma certa maneira com bastante instabilidade aqui e atualmente meio que está algo mais normalizado.
por vários e vários meses aqui, teve meses ele distribuir mais do que ele estava receitando e outros meses ele ser superavitário, mas no acumulado dos últimos 12 meses, ó, ele entregou um pouquinho acima das suas capacidades. Como ele fez uma venda recente aí com bastante lucro, isso aqui vai ajudar a que até o final do ano ele normalize aí e entregue em linha com aquilo que ele está receitando. Então, em agosto, o fundo teve uma receita total de 13 milhões e 700 mil. Imóveis logísticos geraram para o fundo ali 7 milhões e 700. Os imóveis de renda urbana geraram 4 milhões e 700. E ali o dinheiro ali que o fundo tem, tanto em caixa quanto em CRIs que ele investiu, geraram 1 milhão e 100 mais 44 mil. As despesas do fundo. Então, o fundo teve como despesas 980 mil. Isso aqui é o que vai realmente para o bolso da gestão. Aí que tem despesas imobiliárias, diversas. Despesas financeiras é o que vai realmente para alavancagem. Ó, então, consome bastante do recurso do fundo, né? E aí a gente vai ver aqui na prática o que essas despesas totais aqui, ó, de 7 milhões e 600 representaram frente ao total que o fundo receitou aqui de 143 milhões. Então vamos calcular aqui para a gente ver na prática. Como aqui ele não fala onde é que está a taxa de performance, junto com essas despesas patrimoniais aqui, eu vou considerar que essas despesas diversas também são taxa de performance, tá? Pode ser que não seja, mas vamos lá, ó, 7.691 mais 430, aqui no acumulado dos últimos 12 meses. Então o total está dando ali, ó, 8 milhões 121 mil, isso aqui vezes 100, dividido por 143 milhões 517. Então o total das taxas está na faixa ali de 5,65%, então são taxas aí bem interessantes, né? Continuando o relatório, ele fala sobre a performance, então sobre a média de mercado, o fundo vem conseguindo superar a média de mercado e até a NTNB também. Então, nesse quesito aí, o fundo vem tendo uma boa performance no mercado. Segundo eles, né, todos os ativos que estão no IFIX, eles foram que tiveram o maior ganho no número de cotistas, como eu falei, eles triplicaram também. E, assim, frente ao patrimônio que o fundo possui, a liquidez dele é muito alta, 5 milhões, mas para um fundo que tem 1 bilhão de patrimônio, é uma liquidez muito, muito grande que o fundo possui aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, né, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, basta simplesmente aqui nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta pra nós, e aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Sabia que ele mudou de Galg 11 para Gari 11? Você acha que as mudanças foram boas? Você acha que esse é um bom fundo? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho e tem tudo para continuar entregando um ótimo resultado. Principalmente quando ela começar a fazer vendas de ativos aí e destravar bastante resultado para os seus cotistas. Eu não tenho esse ativo, mas eu acho que a gestão faz um ótimo trabalho nele. E o fato de eu estar falando a respeito desse fundo positivamente ou negativamente não significa que ele seja bom ou ruim. Então tem vários pontos que eu estou trazendo. O fundo tem boa liquidez, ele tem aumentado o número de cotistas, ele tem diminuído a alavancagem, as taxas são taxas aceitáveis, né? Não é muito claro onde é que está indo a taxa de performance, se cobra ou não, quanto que está impactando ou não, mas todo o restante eu gostei bastante. Tem bastante informações aí, bem detalhadas, e se você for cotista ou quiser ser cotista do fundo, é muito importante você ler o relatório gerencial. Mas, como eu disse, né, o fato de eu falar a respeito do fundo, isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo e chegue você às suas próprias conclusões. Eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos, então a gente estava ali em 17.900. A gente chegou nesse objetivo ali. Agora o nosso objetivo é chegar aos 18 mil, 19, 20. Se inscrevam no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, eu vou ser até um pouco mais rápido nessa parte. Ele começa a falar sobre o seu portfólio. Então ele fala novamente, né, como é que está o portfólio hoje. Parte dessas informações a gente já tinha visto, né? Então note, apesar dele ter dobrado de tamanho, os imóveis de renda urbana hoje representam 51% do portfólio e os de logística ainda representam 49%. Ele tem hoje imóveis
Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Alagoas e vários outros estados. Agora, esse aqui é um ponto interessante, ó. Esse BAT, que é Souza Cruz, é 27%, é o único inquilino, ó, 27% das receitas. O Grupo Mateus, que é pulverizado, é 27%. Isso aqui eu vejo mais tranquilo. Grupo Pão de Açúcar, pulverizado, 24%. Aí outro inquilino que você tem que ter atenção, ó, é o BRF. É o único imóvel com mais 16% aí das receitas. Aí depois ele vai ter um outro logístico, Almanara e Air Liquide, que são valores pequenos aí do portfólio do fundo. Ou seja, apesar de toda a diversificação, um inquilino com mais 27% e outro com 16%, caso esses inquilinos aqui fiquem inadimplentes ou resolvam sair dos seus imóveis, isso pode trazer um impacto para o fundo. Por enquanto, o risco é bem minimizado, porque são contratos atípicos, mas ao final desses contratos, tem que ficar atento aí com esse tipo de situação. Por enquanto, 100% dos contratos são atípicos. Continuando no relatório aqui, ele mostra um por um dos imóveis, tá? E o que esses imóveis representam. E aquele destaque que eu já havia trazido, ó, 27% desse BAT, que é o imóvel lá da Souza Cruz, e esse BRF aí com mais 16% dos imóveis. Mais abaixo aqui a gente vê um por um desses imóveis, ó. Grupo Pão de Açúcar, então tem imóveis lá em São Paulo. Inclusive eles têm até aqui em Brasília, que é perto da região onde eu moro, ó, Rio de Janeiro, ó. Brasília, no plano piloto, perto da UNB, ó. E outro lá em Brasília, provavelmente lá próximo do lago. Imóvel também lá em Goiânia. E tem os imóveis do Grupo Mateus, ó, em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Maranhão. Então tem várias regiões. E aí os imóveis logísticos industriais. Ó, Air Liquide tem 2 imóveis lá na São Paulo e Rio Grande do Sul. O imóvel da Souza Cruz, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E o imóvel de Pernambuco, da BRF. E o imóvel lá da Almanara, lá em São Paulo. Segundo o fundo, os inquilinos são inquilinos de alta nota de crédito no mercado, exceto a Almanara, né? Então isso aqui também, teoricamente, traz um pouco mais de segurança. E aqui tem um pouco de resumo sobre cada um desses devedores, esses inquilinos aí, né? Quais segmentos que eles são e tal. Ele fala um pouco sobre a alavancagem que o fundo possui. E, aparentemente, ó, o fundo tem 700 milhões ali em liquidez. E eles têm dinheiro aí para cobrir 15 anos da alavancagem. Então tá totalmente tranquilo. Além do mais, ó, a média de que ele precisa pagar durante os próximos anos é uma média de 50 milhões. E aí 2028 e 2029 cai para 30 e poucos milhões. E de 2030 a 2039, 518 milhões, que vai dar mais ou menos aí uns 50 milhões por ano também. Então deve manter essa média aí do que o fundo precisa pagar em todos esses períodos aí. Então aparentemente a alavancagem também do fundo está bem controlada. Ele traz novamente essa história, né, dele tá em diversas carteiras recomendadas aí, e ele traz um comparativo com outros fundos de mercado. Eu acho isso interessante, ó, sobre a média dos híbridos de mercado. E aí quem que tá dentro desses híbridos? Ó, KNRI, TVRI, LZR, RBRP, SARI. Sobre ativos de renda urbana, ele tem uma performance aí superior a ativos de renda urbana. E sobre ativos específicos, HGRU, TRXF, RBVA e VIUR, tá perdendo apenas pro VIUR, só que o VIUR tem muito mais risco do que esse fundo aqui, né? Então, teoricamente, ele está trazendo um retorno semelhante, mas com menos risco. E bem superior ao segmento do logístico aí também, né? E ele traz... O interessante é que ele coloca os imóveis que ele está fazendo comparativo. Eu acho bacana você trazer o nome dos fundos que ele está comparando, né? Eu vejo isso de forma bacana. E, de novo, as carteiras recomendadas aí, que ele está dentro dessas carteiras. Aqui ele traz um comparativo diretamente com outros ativos do mercado, né? Ó. Então, quanto que ele tem de patrimônio líquido? 1 bilhão e 159 milhões. O KNRI tem 4 bilhões e meio. TVRI, 1 bilhão e 600. Então, ele faz esse comparativo com diversos fundos aí do mercado, né? E também tijolo de renda urbana, tal. Tudo que está lá em cima, ele traz esses comparativos. Eu vejo isso aqui de forma bem interessante. Aí você já compara diretamente cada um dos indicadores. Como é que está a vacância dele frente aos outros ativos? Como é que está aí o que ele distribui? A tipicidade dos contratos, o prazo dos contratos. Então, dá para fazer a comparação um por um dos imóveis diretamente com facilidade. E aqui é o final, né? Ao final do relatório ele fala um pouco sobre a gestora, quem é e tal, o que eles têm sobre gestão, né? Eles falam um pouco nesse sentido. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos.
Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!